Olá, pessoal! Aqui é a Mariana falando e hoje vamos para o segundo episódio do nosso podcast para a disciplina de Análise Real do Instituto Federal de Brasília, Campus Estrutural. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da análise matemática através de três matemáticos. O primeiro seria Gauss, o segundo é Bolzano e o terceiro, Abel. Então, para a gente começar essa jornada, eu convido a minha colega de classe, Thalita, para falar sobre Gauss. Olá! Aqui quem está falando é a Thalita. Eu sou aluna do Campus Estrutural do Instituto Federal de Brasília. Esse trabalho ele está composto pela Esther, pela Mariana, a Natália, o Marcelo, o Vitor e o Rodrigo. Nós iremos falar sobre os matemáticos Gauss, Bolzano e Abel. Eu começarei esse podcast falando sobre Gauss. Gauss, ele era uma pessoa que tinha uma personalidade bem recatada. Ele não morou em diversos países como vários matemáticos. Ele nasceu no país e continuou no país onde ele nasceu a vida inteira. E quando ele queria publicar alguma obra, ele esperava bastante. Esperava a obra estar madura, esperava a obra estar bem definida para posteriormente publicá-la. Com isso, não foram todas as obras deles que foram publicadas, apesar de termos provas que ele tinha conhecimento. Mas ele teve várias participações em outras áreas da matemática, como geometria e álgebra. A propósito, ele descobriu a soma dos termos de uma PA aos 10 anos, quando seu professor pediu para eles somarem os termos de 1 a 100. O professor fez mais isso até para distrair os alunos, e ele rapidamente veio com uma fórmula de como encontrar esses termos. É fato que as somas infinitas exigem um tanto de conhecimento dos alunos, um conhecimento mais aprofundado. Mas esse assunto ele já é introduzido bem no começo, lá no ensino fundamental com as dízimas periódicas, onde 1,33 é a somatória de 1 mais 0,3 mais 0,03 mais 0,003 e assim por diante. No ensino médio, se estudam as progressões geométricas, que podem ser finitas ou infinitas. Uma PG é classificada como finita ou infinita se ela possuir uma quantidade de termos limitada ou ilimitada, respectivamente. Por exemplo, a PG 2, 4, 8 e 16 é uma PG finita, pois as quantidades estão sendo limitadas. Já uma PG 2, 4, 8, 16, 32, 54, 64 e pontinhos é uma PG infinita. É curioso notar que já no ensino médio pode-se iniciar os estudos sobre convergência e divergência da PGs. Podemos classificar uma PG também como convergente, quando os termos tendem a zero, ou divergente, quando os termos tendem a mais ou menos infinito. Por exemplo, abre parênteses, 4, 2, 1, 1,2, 1,4, 1,8, pontinhos. Essa é uma PG que ela é convergente, pois os seus termos estão tendendo ao zero. Já a PG 1, 4, 16, 64, 256 e pontinhos é uma PG divergente, porque os seus termos estão indo lá para o infinito. Já a PG menos 1, menos 5, menos 25, menos 125 é uma PG divergente também, mas aqui ela vai para o menos infinito. Como havia em Gauss um potencial latente para as áreas de progressões, é esperado que ele estudasse sobre séries infinitas.
Até mesmo porque já cedo ele descobriu a fórmula somatória da PA. Então, vale lembrar também que a soma de um número finito de termos e a soma de uma série infinita não são as mesmas coisas. A série não resulta em somar uma infinidade de termos, algo que é considerado até impossível. Ela é o limite da soma finita da somatória dos termos. Por exemplo, A1 mais A2 mais A3 é igual à soma, que é igual ao limite da soma. E esse limite, ele seria a somatória dos n termos, começando por 1. E por falar em limite, aqui também cabe ressaltar que por volta dos anos de 1800, numa discussão sobre séries trigonométricas, Gauss começou a analisar os fundamentos da teoria das séries infinitas. E em uma das suas anotações já aparecem as noções de limite superior e limite inferior para as séries, de forma bastante precisa e até mais rigorosa do que as que ficaram conhecidas mais tarde com o Cauchy. Para Cauchy, uma sequência de AN é limitada superiormente se existir um número m tal que AN é menor para todo m. Para Cauchy, uma sequência de AN é limitada superiormente se existir um número m tal que AN é menor ou igual para todo n maior ou igual a 1. Ela é limitada inferiormente se existir um número m tal que m é menor ou igual a n para todo n maior ou igual a 1. E se ela for limitada tanto superiormente como inferiormente, então a n é uma sequência limitada. Com isso fica aquela dúvida: se Gauss não fosse tão recatado, o que mais poderíamos aprender sobre limites e séries infinitas e análise real? Fica essa pergunta para pensarmos. Olá, vamos falar um pouco de continuidade, ou melhor, o conceito de continuidade, trago por Bolzano. Antes de falar de Bolzano, vou falar um pouco do conceito de continuidade que estamos habituados. Vou pegar primeiramente o conceito mais simples, depois vou trazer o conceito de Bolzano e depois trazer o conceito mais rigoroso de continuidade. Bem, para que uma função seja contínua, é necessário que ela atenda 3 condições. Quais condições são estas? A primeira é que a função ela tem que estar definida no ponto. Então, se eu quero verificar se uma função é contínua no seu ponto 3, ela tem que estar definida no meu f3. Mas antes de utilizar números, vamos utilizar a letra A. Ela tem que estar definida no meu ponto A. Essa é a primeira condição para que ela seja contínua. Visto que obedece a essa condição, a segunda condição que teremos é que o limite da função tendendo a esse ponto, ou seja, no meu ponto A, tem que existir. Então, do mesmo jeito que se eu usar o número 3, meu f de 3 tem que estar definido. A função também tem que ter limite em 3. E esse limite tem que existir. E por fim, a terceira condição é uma que utiliza as duas anteriores, em que o limite tem que existir e ele tem que ser igual ao meu f de A. Ora, então, utilizando o mesmo exemplo, ela tem que existir no 3 e o valor do meu f de 3 tem que ser igual ao limite da minha função tendendo a 3. Visto isso, vamos buscar um exemplo para deixar essa definição mais clara. O primeiro exemplo é, dada uma nossa função, seja ela a função dada pela regra 2x, uma função que associa, cada número do domínio ao seu dobro, 2x. Vamos verificar se essa função ela é contínua
no ponto 3, ou seja, nos pontos em que os nossos valores forem igual a 3. Então, em x igual a 3. Bem, a primeira condição é que essa função tem que existir no f de 3. Ora, f de 3 é a função que associa ao seu dobro, certo? Então fica 3 vezes 2, que dá 6. Então ela existe. E ela está definida nesse ponto. A primeira condição foi atendida. Agora vamos para a segunda condição. A segunda condição é que o limite da função tendendo a 3 tem que existir. Então, ora, se colocarmos um limite aqui do x tendendo a 3, de 2x, já aplicamos o limite, ele vai dar 6. E, portanto, a segunda condição também foi atendida. Agora vamos para a última condição, em que o meu f de 3 tem que ser igual ao limite da minha função 2x com x tendendo a 3. Elas são iguais. O limite é igual ao ponto que minha função está definida. Portanto, podemos concluir que essa função, podemos afirmar que ela é contínua no ponto 3. Certo? Agora vamos para outro exemplo. Dado uma função em que a regra dela seja 1 sobre x, determine se essa função é contínua em x igual a 0. Ora, ao aplicarmos o nosso f de 0, o resultado será 1 sobre 0. É um resultado que ele não está definido na matemática, porque não tem como dividir um número por 0. Então, portanto, ela não está definida em f de 0. Portanto, já podemos afirmar de cara que essa função ela não é contínua em 0. Ou seja, pode-se afirmar que ela é descontínua em 0, sem precisar verificar as duas outras propriedades. Não obedece a uma dessas propriedades, portanto, ela já é descontínua nesse ponto, certo? Outro resultado que é trago sobre continuidade, resultado não, outra definição, é continuidade lateral. Então, uma função é dita contínua à direita se o limite daquele ponto tendendo pela direita for igual ao meu ponto. Ou seja, meu limite do A pela direita, o limite da minha função vai ser igual ao meu f de A. Que é como se eu pegasse a minha terceira propriedade da definição e agora eu distribuísse ela em dois pontos. Então, ele tem que ser o limite à direita, ela tem que existir e vai ser igual ao meu f de A. E ela é definida contínua à direita, se isso acontecer. Do mesmo jeito que ela é definida contínua à esquerda, se o limite dela vindo pela esquerda também vai ser igual ao meu f daquele ponto. Certo? E, por fim, a função ela vai ser contínua se, e somente se, o meu limite da minha função tendendo pela esquerda for igual ao meu ponto, ao meu f daquele ponto, e ele for definido, da mesma forma que for igual ao limite da minha função tendendo aquele ponto pela direita. E, por fim, pegando esse conceito e ampliando-o, ora, quando podemos dizer que uma função é contínua? Porque até então só vimos de ponto em ponto. Então, pode-se afirmar que a função ela é contínua em um intervalo quando ela é contínua em todos os pontos deste intervalo. Ou seja, uma função ela vai ser contínua quando ela for contínua em todos os pontos de seu domínio. Aí sim, uma função pode ser dita como contínua. Bem, agora vamos olhar uma definição
traga por Bosano. Bosano, que tem um livro publicado em 1817. Que nesse livro ele traz a seguinte definição para continuidade. Uma função, f de x, varia de acordo com a lei de continuidade para todos os valores de x, dentro e fora de certos limites, da seguinte maneira: se x é algum valor tal, a diferença da minha f de x mais ômega menos a minha f de x pode se tornar menor do que qualquer quantidade dada, desde que o ômega possa ser tomado tão pequeno quanto se quiser. Bem, essa definição é uma citação direta do livro de Bosano, e é notável que nessa definição ela está vinculada ao conceito de limite, só que sem usar propriamente o limite. Então essa definição ela não está errada, porque ela tem essa noção intuitiva de limite, mesmo que Bosano não tenha trabalhado com limite, certo? Bem, essa definição foi traga por Bosano em 1817, mas alguns matemáticos dizem que ela não está correta porque existem alguns contraexemplos, colocando ali diferenciação entre os racionais e os irracionais. Mas dado que naquela época não existia uma definição tão vamos dizer, mais rigorosa sobre os conceitos dos números racionais e irracionais, mas essa definição por Bosano foi completada. Ele mesmo completou a própria definição para que não deixasse com margem de erro para contraexemplos, certo? E é interessante que essa definição está intimamente relacionada com a definição mais formal de continuidade. E qual definição é essa? Uma função f de x aos reais disse contínua em um ponto A, pertencente ao domínio, quando é possível tomar um f de x arbitrariamente próximo do meu f de A, que é o ponto dado, desde que se tome x suficiente próximo de A. Então, ou seja, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que tem um x pertencente ao conjunto um x pertencente ao domínio, em que o módulo da diferença do meu x menos o A é menor que o meu delta. Então, o módulo da diferença do meu f de x menos o meu f de A vai ser menor que epsilon. Bem, essa definição ela pode ser traduzida assim como essa definição mais simples que eu trouxe no início desse áudio. A diferença é que o conceito de limite foi tratado de maneira mais superficial no exemplo que eu trouxe anteriormente. Não tem propriamente dita a definição de limite. Aqui não. Se eu uso o limite no meu conceito de continuidade, aqui aplicou-se o limite no próprio conceito. Então aqui eu tenho um conceito de limite dentro do conceito de continuidade. Por isso que esse é o conceito mais rigoroso para a continuidade. Então é isso. Obrigado a todos. Abel viveu de 1802 a 1829. Foi considerado um dos matemáticos mais importantes do mundo no que diz respeito aos fundamentos da matemática. Morreu aos 27 anos de idade por conta de uma tuberculose. Um de seus trabalhos mais notáveis é o texto que prova a impossibilidade de resolver algebricamente a equação geral do quinto grau. Além disso, ele contribuiu para a formação do conceito de convergência de séries. Tal área da matemática envolveu de maneira significativa a atenção de Abel,
uma vez que ele foi responsável por questionar os argumentos de seus contemporâneos Cauchy e Gauss, com o intuito de apontar falhas e estruturar melhor as bases da análise. Durante seu processo de estudos sobre convergências, ele escreveu uma carta para Cauchy para dizer que encontrou uma prova mais precisa sobre convergência no que diz respeito ao trabalho de Cauchy. O teorema de Cauchy dizia: quando os diferentes termos de uma série são funções de uma mesma variável x, contínuas em relação a essa variável em uma vizinhança de um valor particular para o qual a série é convergente, a soma S da série é também, na vizinhança desse valor particular, função contínua de x. Porém, Abel contestou essa demonstração, alegando que existiam séries na qual isso não se aplicava, dando assim um exemplo para confirmar sua ideia. Tal série é conhecida como a série de Fourier, uma função descontínua. Mesmo que ele tenha contribuído para o aperfeiçoamento da definição de convergência, ainda era possível encontrar alguns problemas em seu teorema, o que não deixa de ser relevante, visto que seus estudos são de extrema importância.